Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, que tem o intuito aqui de debater novamente a vigilância patrimonial e os contratos em execução ou em fase de procedimento licitatório. Nós arrolamos aqui, como pautas, numa sequência, os valores retidos das notas da empresa Essensa, a prestação de serviço atual feita pela empresa Infinity e os procedimentos licitatórios de vigilância das unidades de pronto atendimento e também da vigilância para a educação, a dita ronda escolar. Nós convocamos para esta reunião o chefe de gabinete, Roger Barude. Não tenho aqui nenhuma justificativa do Roger. Alguma justificativa do chefe de gabinete? Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Vitor Freitas. Secretário Municipal de Finanças, Everton Basílio. Secretário de Educação, Nilson Girardello. Secretária de Saúde, Júlia Putomati. A importância da Júlia Putomati aqui é que parte significativa de tudo que está sendo discutido é da pasta da saúde. Eu recebi aqui a justificativa da secretária, mas eu vou pedir que a mesa da casa envie uma comunicação à secretária de saúde e à chefe do executivo, que a justificativa para uma reunião que estava convocada há pelo menos 30 dias, essa reunião já estava agendada logo após a primeira, tida em janeiro, por compromissos assumidos de reunião ordinária do Conselho Curador da FERSB, que, inclusive, quem preside a FERSB é a própria secretária de Saúde, não me parece admissível. E aí, em que pese se nomear representantes, nós não vamos mais tolerar, porque quando a gente tem o direito, a prerrogativa de convocação, é justamente para que não se use o recurso do emblomation, da enrolação. Então, mesmo mandando representante, eu sei que o poder de decisão na pasta está com a secretária. Então, quando a gente chama secretária, é porque a gente quer secretário na mesa conosco. Para a gente não entrar nesse ciclo vicioso de algumas pautas que chegam aqui, em que a prefeita, a exemplo, inclusive, do que está fazendo agora, porque tem uma carta aqui da prefeita dizendo que, motivo de força maior, ela não vem. Mas ela sempre diz, os secretários estão aí. Só que o secretário não tem essa autonomia para tomar decisão, porque, a exemplo do que está acontecendo com o piso da educação, a palavra final é da prefeita. E aí você pode fazer 30 reuniões com os secretários e subordinados, se não tiver o aval final, voltamos para a estaca zero. Isso não é admissível, porque vai transformando o poder das reuniões e das comissões aqui da casa, que tem o intuito de fazer a máquina andar, e debater e fiscalizar, acaba não surtindo efeito, vereador Meira. E nós não aceitamos fazer esse papel aqui. Então, nós vamos tomar essas providências. O diretor da Divisão de Vigilância, Aloísio Lisboa Ramos, a chefe da seção de vigilância, Tamires Domeneghetti, que, mais uma vez, não veio. Tem justificativa da Tamires aqui? Não tem. Então, já vou aproveitar para dizer o seguinte: em decorrência das últimas informações recebidas nas últimas reuniões anteriores, e, obviamente, a gente fala aqui, mas, às vezes, as pessoas talvez imaginem que você fala que vai para casa e não vai fazer, não é? Não é essa a minha conduta, não é essa a minha postura. Então, teve algumas informações anexadas no processo pela Tamires, como gestora do contrato, que chamou a nossa atenção porque me pareceu uma postura escusatória. Então, no final do contrato, depois, no final do processo, depois de tudo que aqui nós levantamos, nessa que é a 7ª reunião, infelizmente, viu, Meira? 7ª reunião, 7 reuniões nós fizemos. Primeira em 4 de outubro, segunda em 10 de novembro, terceira em 1 de dezembro, quarta em 7 de dezembro, quinta em 11 de janeiro, sexta em 30 de janeiro, e agora nós estamos na 7ª. Mas algumas das posturas adotadas, inclusive,
As últimas 3 reuniões, a Tamires não esteve, e a justificativa em todas elas foi razões de saúde. Eu tenho os registros da Tamires naquela mesma data da última reunião, participando de atividade de formação da escola de governo. Então, aqui não tem ninguém com nariz de palhaço, não. Tem responsabilidade das informações. Aqui eu não admito terceirização de responsabilidade, cada um com a sua cota. E algumas afirmações colocadas por aquela postura desastrosa, tanto da fiscalização quanto da gestão até aqui, e, obviamente, dos seus superiores. Não é? Porque não é só responsável o gestor e o fiscal, o secretário imediato e uma preocupação que tem que ser da própria administração municipal. Mas algumas das posturas colocadas por ela oficialmente davam a percepção de que, se houve algum erro nessas contratações, homologações, feitura desses contratos polêmicos com essas empresas de vigilância patrimonial, dizia respeito a um erro do comprador ou compradora. Então, estou avisando que nós vamos aqui startar um segundo procedimento para avaliar essas posturas, essas informações trazidas pela Tamires. E já como parte disso, eu já tenho aqui, por exemplo, o e-mail da Tamires enviado no dia 27 de março do ano passado, em resposta ao comprador. Bom dia, Frederico. Analisei os anexos que me enviou. A documentação está regular diante das exigências. Eles juntaram atestados de capacidade técnica, um do SESC e um da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Consultei o TJ São Paulo também para ver se tinha processo contrário a eles. Concordata, algo do tipo, e não vi. Verifica a regularidade, fazendo um favor, da certidão do TRT, que essa geralmente até pode apresentar problemas da empresa. Se estiver ok também, acredito que os demais também já estarão. Muito obrigada e fico à disposição. Isso, para mim, é responsabilidade. Se não única e exclusivamente dela, obviamente, não única e exclusivamente da pessoa para quem as manifestações da gestora buscou terceirizar. E por que eu estou falando isso? Porque essas discussões aqui têm o intuito não só de resolver as questões que estão pendentes, mas de mudar postura. De mudar a postura. Um dos itens aqui é o certame licitatório em relação à vigilância das UPAs. E a gente já sabe que não está homologado ainda, só se aconteceu ontem, porque até ontem não estava homologado. Mas já tem a empresa fazendo contratação. Não é? Já está divulgado, já está contratando, e vai trabalhando, Meira, com aquele bloco, sabe, dos desempregados. Então, a sua empresa ludibria, ganha o dinheiro da prefeitura, não tem a gestão da prefeitura e a fiscalização da prefeitura adequada, deixa uma legião sem receber, passando fome, desempregado, não é? E depois, a próxima que entra a minha, a dele, e pega esse bolsão de pessoa desempregada de novo, e vai virando esse ciclo vicioso e trabalhando como se esses trabalhadores e trabalhadoras fossem uma bola de futebol. Ora no meu campo, ora no teu, ora no outro. E quem está escalando essas equipes não se altera. Vida que segue. É isso que a gente não quer mais. É essa naturalização desse vida que segue com tanto dinheiro, que, no caso dessa nova contratação, nós estamos falando de quase 5 milhões de reais, Meira. 5 milhões de reais é muito dinheiro público. Agora, é preciso saber, é o bastante para pagar bem e pagar direito? E os mecanismos que vão estar sendo adotados em um novo contrato vai trazer um modelo de gestão, de fiscalização e de responsabilização dessas empresas que não permita essa bola de neve continuar crescendo? É isso. Então, só para deixar claro que nós teremos um procedimento específico acerca desses procedimentos. Eu estou fazendo isso não é para
perseguir, porque eu não sou de perseguir ninguém. Você sabe disso, Meira. Mas, quando você coloca opiniões e usa uma postura escusatória dentro de um processo oficial, você enseja que a gente apure para ver o que é que está acontecendo nesse e em outros. Porque é muito tempo de vistas grossas para nós chegarmos na calamidade que nós chegamos. Então, é isso que nós vamos fazer. Bem, o processo da Essenza, que nós esperávamos ter resolvido já na reunião de janeiro, a Essenza, processo 43399, contrato 9495 de 2019, e na última reunião do dia 30 nos causou bastante surpresa que ainda não houvesse uma finalização daquela tramitação para liberação, já que nós tínhamos exemplo, não é, de gestões anteriores, de notas retidas, e também a recente com a Kelson e Kelson, e que levou aí mais de 4 meses, infelizmente, para fazer a liberação daqueles valores. Inclusive, dando tempo de incidir aí diversas decisões judiciais que levaram à penhora de parte dos valores. Hoje nós queremos saber, efetivamente, o que está resolvido por parte da Prefeitura. Por quê? Porque, para nossa surpresa, nós verificamos que, desde a reunião do dia 30, não havia tido movimentações, viu, Meira? Não havia tido movimentações. Não, é verdade. Ontem, na data de ontem no sistema, só se vocês estão movimentando, não estão colocando no sistema. Na data de ontem, dia 19, tramitou por 3 secretarias. Ontem, véspera da nossa reunião de hoje. O governo se movimenta só quando a gente fiscaliza? Essas pessoas estão esperando para receber. É uma reunião que já aconteceu lá atrás. A informação oficial que nós temos é que voltou e está na consultiva pela 3ª vez. Ontem. Então, passou ontem pela educação, pela finanças e justiça de novo. SNJ outra vez. Eu quero que vocês nos expliquem, né? A gente precisa entender. São valores, Everton, desculpe. Eu queria começar com você, para você atualizar esse valor da nota correspondente a um mês, pode pegar, e parcialmente um segundo mês, não é? Mais ou menos um mês e meio, e até a última reunião que nós fizemos, cerca de quase 30 dias atrás, era algo em torno de R$470 mil. 417. Bom dia, vereador Estela, vereador Meira, todos que nos acompanham. A Essenza, embora no sistema realmente possa parecer que não teve tramitação, a Secretaria de Educação estava empenhada em pegar a assinatura do proprietário da empresa e não estava conseguindo. Então, o processo teve que ir para o jurídico, depois o Nilson pode dar mais detalhes, o processo teve que ir para o jurídico para essa análise se a homologação poderia ou não ser validada sem a assinatura desse proprietário, porque já existia uma autorização dele prévia. Então, só para esclarecer com relação à tramitação. Espera, deixa eu fazer uma pergunta, para o pessoal também entender. Sim. Então, a despeito do documento oficial que a empresa já havia colocado, pedindo a retenção, e ela própria apontando para que isso fosse utilizado para pagar, surgiu agora essa dúvida da necessidade de pedir de novo? É que na minuta do acordo foi colocada a parte e o presidente da empresa teria que dar o aceite também na minuta do acordo. E ele não estava sendo encontrado. Isso foi feito com a Kelson? Não, porque a Kelson não concordava com a partilha. Sim, e no caso da Kelson, o governo assinou exatamente. Por conta da responsabilidade subsidiária. Só que como a Essenza já desde o início tinha dado o ok com relação a fazer esse acordo e o recurso ir para os trabalhadores, nunca imaginávamos que no final agora ele ia se... na verdade, nem se recusou, ele não foi encontrado até... O próprio sindicato ajudou a procurar ele, o sindicato foi parte nisso, a Secretaria de Educação colocou o sindicato a par da situação, o sindicato buscou esse encontro, e a gente ficou preso nessa situação. Então, foi feito o quê? Para agilizar o processo, vamos tentar ver se, como foi colocado na minuta que aquela parte tinha que assinar, se poderia fazer igual o Kelson e Kelson, embora seja uma minuta totalmente diferente. O jurídico falou, sim, pode fazer. Né?
Inclusive, constando dos vários e-mails que a gente tentou localizar o proprietário e não houve resposta. Foi para o jurídico, né, e o jurídico apontou que poderia ser finalizado sem assinatura do proprietário da empresa. Aí, posteriormente, né, fomos verificar e, nesse meio tempo, surgiu um processo trabalhista. Então, é um processo de em torno de R$ 20.000. Então, a minuta feita vai ter que ser alterada, porque o valor líquido a se pagar vai ser alterado. Aí, respondendo a sua pergunta, Stella, a gente tem a nota do período de novembro, né, no valor bruto de R$ 284.710, e a nota referente à parcial do trabalho executado em dezembro, né, que foi do dia 1º ao dia 14 de dezembro, no valor bruto de R$ 132.864, totalizando R$ 417.575, e aí, tirando os impostos, a parte tributária do imposto de renda, ISS, INSS, o valor líquido de R$ 346.907. E aí vai ser fazer agora a atualização dessa minuta. A gente está correndo com isso, por isso que o processo em um dia só, porque o processo surgiu na Finanças. Antes de fazer o pagamento surgiu, entramos em contato com a SNJ, a procuradora de imediato falou, me manda para fazer a atualização da minuta, então vamos fazer a atualização do valor e, posteriormente, acredito que a gente está correndo para fazer ainda essa semana o pagamento. Caso ninguém entrar novamente. Se não surgir nenhum com processo outro judicial, né? Processos judiciais existem vários, só que já não, essa parte a gente sabe. É que nem o Kelson é Kelson. Não é? Nos primeiros 90 dias não tinha nenhuma decisão. Nos 90 em diante surgiu 3. Vai decorrendo o prazo. Efetivamente, foi ontem para o jurídico, de novo, Procuradoria Consultiva, a fins de fazer a nova minuta? Atualizar a minuta apenas. Certo. Aí vai sair de lá e já vai vir para onde? Para Finanças? Finanças para o pagamento. Já está com a assinatura da Educação? Já. Não vai ter que voltar para a Educação? Nova minuta, acredito que não. O cálculo é feito pela Finanças. Pela Finanças. Isso. A parte do cálculo feito pelo sindicato com a identificação já está feita. Porque o sindicato disse isso, pelo menos. Exato. Agora, eu não sei se vai ter alguma alteração no cálculo proporcional do sindicato, devido a essa... Vai ter. Então, acredito que vai ter que passar pelo sindicato de novo, Estela. Porque com a diminuição do valor... Não, mas vocês vão pagar para o sindicato como inteiro. Quem vai fazer Sim. o cálculo individual aí vai ser o sindicato. Se eu não me engano, consta na minuta a distribuição individual. Eu acredito. Eu não vi a minuta da... Então, precisa ter uma força-tarefa. Não tem ninguém do sindicato hoje? Precisa ter uma força-tarefa agora no seguinte sentido, porque vai preparar isso e vai chegar semana que vem uma nova decisão judicial e vai fazer o cálculo tudo de novo. Vai virar outra Kelson e Kelson. Vamos chegar com 200 e poucos mil lá na frente, metade do valor global, e vai ficar nesse reme-reme de mês e mês e mês. Aquilo que poderia ser um sinal positivo, que é a retenção de nota para garantia, até porque a prefeitura é responsável e subsidiário, acaba se transformando numa novela. Saindo, então, do jurídico hoje, para essa minuta, já vai voltar para o sindicato, a minuta, mas o jurídico vai mandar para o sindicato? Não, vai mandar para a educação e sindicato. Perdão. Está perdoado. Bom dia, vereador. Nós encaminhamos direto para Finanças. Aí a Finanças, com a assinatura da Secretaria de Educação, chama o sindicato e aí é efetuado o pagamento. Não, né? Você disse, não, o trâmite que você falou vai ser outro. O sindicato vai ter que refazer o cálculo para a minuta. Eu não vi a minuta, igual eu te falei. No da Kelson e Kelson... Mas, na sua opinião, é que na minuta vai ter que constar um novo cálculo tirando o valor da penhora. Se eu não me engano, da Kelson e Kelson tinha a planilha individualizada. Então, eu acredito que o sindicato, em algum momento... Agora, eu não sei se a gente pode já fazer o recolhimento para o sindicato, e aí o sindicato trabalha lá com essa distribuição, e, posteriormente, a gente anexa nessa minuta. Eu não sei se legalmente é possível. Mas tecnicamente, a penhora é de R$ 20.000, um valor redondo. Você tira esse valor do global, né? Claro, tem o reflexo nos impostos, isso tem alteração, mas não muda muita coisa. É regra de matemática ali. Mas meu problema não é a questão da regra de matemática, é a burocracia, porque o que trava é isso, né? É o vai e vem. É só tirar o 20 do global, passar para o sindicato e ele faz os repasses, ou vai ter que estar na minuta o novo cálculo individualizado.
Porque aí nós estamos falando de mais 2, 3 dias. Hoje é terça, aí nós estamos falando de quarta, quinta, não sei. É isso que eu estou querendo ser prática, entendeu? Tem condições de pedir a verificação para o pessoal da finança, se no pagamento da Kelson e Kelson constou a planilha individualizada? Porque na finanças... Não fica lá. Não fica lá, o pagamento vem para o sindicato. Teria que verificar com... Não, mas no momento da liberação que chega para você no processo, tem a planilha individualizada para você chegar naquele montante e depositar para o sindicato? Para mim, vem o pagamento para o sindicato. Não necessariamente é obrigação para a Secretaria de Finanças de ter já essa distribuição. Você poderia verificar, secretário, se juridicamente vai ter que ser feita uma nova minuta pelo sindicato com a individualização? O sindicato tira essa dúvida para a gente. Né? Hã? O sindicato, de repente. O sindicato Não, foi porque o convidado? problema não é o que eles vão receber. O problema é qual a burocracia da prefeitura para liberar. Porque o cálculo, claro que eles também vão buscar saber, se informar com o sindicato. Estou querendo saber o seguinte, a prefeitura só vai liberar para o sindicato depois que chegar essa nova planilha abatendo o valor da penhora e individualizada de novo, ou vocês vão abater os 20 mil com os consequentes débitos de imposto, abatimento de imposto, e aí o sindicato vai fazer uma nova planilha. Porque tem toda a diferença. Se for só tirar os 20 mil, é uma celeridade. Se vocês precisam que o sindicato manda de novo, abatendo, porque vai ser proporcional, não vai ser de todo mundo o mesmo valor. Vou tentar verificar na saúde quem fez o da Kelson, para verificar, porque assim, para a gente, para fim de pagamento, o pagamento vai ser realizado para o sindicato. Sim. Mesmo que posteriormente a gente precise atualizar essa planilha, porque o sindicato mesmo comentou que ele demanda um tempo para fazer essa distribuição também. Aí corre o risco, sim, se tiver a necessidade de ter essa planilha antes do pagamento, de travar. Mas como o pagamento é feito direto para o sindicato, eu não vejo na necessidade em si de ter essa planilha antes detalhada, porque a gente não vai fazer pagamento de servidor a servidor, funcionário a funcionário da empresa. Então, eu acredito que isso é algo que a gente possa fazer, eu acredito, tá? A gente teria não é mais fácil chamar o sindicato lá na SNJ, junto com o procurador, que vai elaborar a nova minuta do acordo, e ele já fala, ó, tá ok, pronto, sai da SNJ direto para a finança para pagar. Agora, me desculpe, se for tudo isso que você está falando, ó, eu tenho a penhora de 20 mil, aí vem, não, agora atualizou, nós precisamos fazer um novo cálculo porque o sindicato não participou. Não, puxa, o sindicato pode ir lá. Qual a dificuldade do sindicato ir lá na SNJ? Porque é interesse do trabalhador, é interesse do sindicato em pagar. Então, o sindicato, chamado pelo procurador que está com a minuta, na hora de finalizar a minuta, que tem que ter o valor correto, por que não o sindicato está ali do lado do procurador para finalizar a minuta com os valores atualizados? Termina isso no dia. No mesmo dia, vai para a SNJ, para a Secretaria de Finanças, para o pagamento, porque o secretário ele já anuiu, ele não tem o que discutir. Eu estou falando só uma questão prática. Se a gente ficar nesse comunix daqui, comunix dali, é o que a vereadora Estela fala, é 7 dias para um, 7 dias para outro, 7 dias para outro, e quem é o prejudicado? Na ponta da linha, o trabalhador. Vereador, na verdade, todo esse trâmite, o advogado do sindicato, que é o doutor Sena, sempre está em contato com o procurador. Então, a confecção é feita junto com o advogado do sindicato. Então, ele está sempre lá, ele não sai lá da SNJ durante esse trâmite. Inclusive, tivemos uma reunião semana retrasada com o doutor Sena e o presidente do sindicato. Ontem eu entrei em contato com ele, e ele estava em Lins. Ele falou que volta ainda essa semana. Mas este cálculo é feito pelo advogado do sindicato. Pronto, se ele fez o cálculo. Então, a SNJ e aí esse desconto desses 20 mil reais, porque aí você redistribui no valor da minuta. Então, tá? Mas isso é um fato novo, doutor Vitor. Chegou lá que é os 20 mil que é a penhora. Ótimo. Só que eu excluo isso aí e pronto. O que eu estou dizendo é que, para o secretário de Finanças não ter dúvidas daquilo que ele vai pagar, porque ele mesmo falou que ele paga o global, ele não entra no mérito do detalhe. Como o senhor acabou de dizer, que o advogado do sindicato participa dessa minuta, dessa atualização do valor, qual o problema? Terminou ali, Everton, o que chegou para você, paga.
E acabou. A palavra final, Everton, o interesse maior do sindicato aqui e dessa reunião é a prefeitura pagar. A hora que você dá lá o enter lá e o dinheiro é transferido lá para o sindicato, acabou o problema. Se depois tiver que fazer atualização pequena, a maior ou não, isso é feito, mas o principal foi pago. Agora, eu entendo que você tem que ter todas as garantias que os valores estão corretos. Mas, a partir do momento que a SNJ manda para você e fala, ó, tá ok, o secretário de Educação já não tem mais nada a ver com isso, aí o SNJ já atualizou junto com o sindicato e o valor vai ser pago. Eu estou tentando apenas mostrar que podemos encurtar caminhos aqui, entendeu? Para não criar obstáculos. Quando eu comentei assim, Meira, porque assim, eu não sei o sindicato, quando o doutor Sena até explanou, porque eu lembro que da Kelson e Kelson teve essa atualização da individualização, porque o sindicato, eu não sei qual prestação ou o que ele precisa para mostrar assim, eu recebi 320 mil da prefeitura. Esses 320 mil, eu acredito que ele preste conta para os funcionários lá. Então, isso aqui vai ser distribuído dessa seguinte forma, antes da assinatura. Não sei, estou comentando se existe isso ou não. A gente tem procurado deixar muito separado o que é papel do sindicato, Sim. que isso é responsabilidade dele lá, como ente de classe, Mas se ele concordar igual... serviço pelo qual os trabalhadores pagam suas contribuições e cobram a gente. Inclusive, isso deles virem para a mesa passou a ser uma realidade, uma cobrança nossa efetiva a partir das reuniões para tentar diminuir os problemas. O pagamento individual ia demorar, ia necessitar de um credenciamento de cada um dos trabalhadores, é complexo, já tinha histórico de anos anteriores. Então, assim, estou deixando claro para dizer que a gente não se mete na dinâmica do sindicato, mas a gente sempre exige uma participação na medida em que eles, como ente sindical, pode ter um papel até um certo ponto. O doutor Vitor está dizendo que eles estão direto lá na SNJ. Isso, para mim, é desconhecido. Entendeu? Desconhecido. Porque, para mim, a parte que tem que tramitar dentro da administração independe do papel do sindicato. O papel do sindicato, na minha opinião, não é estar todo dia na SNJ. Mandar a lista, tá com os dados, tá bom. Agora, vai ter que voltar. O sindicato está viajando? Isso é um problema. Quero saber se o dirigente sindical está viajando ou não. Não é? Tem que ver. Juridicamente, é necessário uma nova planilha do sindicato para constar na minuta? Se não for, passe-se o valor global, porque como o sindicato vai prestar conta com os trabalhadores, claro que o sindicato sabe que é responsabilidade dele. E claro que cada trabalhador que vai para cima da prefeitura também vai saber fazer a reivindicação sua lá com o sindicato. A gente sabe disso. Para nós aqui, a única coisa importante, juridicamente, está lá na consultiva hoje, vai ter que aguardar uma nova planilha detalhada, individualizada, com abatimento dos 20 mil? É só isso. Se não for, já está certo. E estando certo, tem que acelerar. Por quê? Porque se daqui 24 horas chegar outra penhora, vai voltar de novo para o mesmo status quo antes. Só isso. Vereadora, quando eu disse que nós estamos próximos do sindicato, eu não disse que ele está lá todos os dias. Sim, você falou. Não, você falou a semana inteira lá. Você falou, não, você falou. Nós conversamos com ele. Estiveram lá? Estiveram. Estiveram por mais de uma vez. O doutor Sena conversa direto com a procuradora que confecciona essa minuta. Eles são próximos, até porque precisa individualizar o valor de cada um na minuta. E aí o sindicato passa, ela confecciona a minuta, manda para o sindicato, a secretaria assina e a Secretaria de Finanças paga. Esse trâmite, nós não podemos pular um desses trâmites. Mas ninguém aqui está defendendo que pule. Então, o que eu quis expressar para a senhora é que o sindicato e o SNJ estão conversando, estão dialogando para poder solucionar essa situação. Então, o que a gente Isso quer, já estava Vitor? pronta a minuta, já seria paga ontem, quando fomos surpreendidos com essa nova penhora. Foi o que aconteceu. E nós sabemos que cada dia pode acordar com uma nova penhora. Por quê? Porque as empresas têm essa postura de desrespeitar o direito do trabalhador. Então, essas empresas, depois de 3, 4 meses, já estão começando a colecionar ação judicial.
Por isso que a nossa preocupação é discutir a questão de forma tão profunda que os próximos contratos não permitam nem de longe que isso aconteça. É isso, para acabar esse ciclo vicioso. Esse é o intuito. De qualquer maneira, para nós passarmos para o debate da Infinity, eu solicitaria que o senhor possa perguntar para a procuradora se será necessário constar da minuta a nova atualização abatendo individualizada. Se não for, o pessoal já vai embora hoje mais tranquilo. Por quê? Porque sabe que a consultiva já vai liberar para a finanças e a finanças vai fazer o pagamento global para o sindicato. Aí uma parte do problema tá resolvido, né? Que depois a gente sabe que eles vão ter aí anos de briga na justiça para outros direitos e outras questões em relação à mesma empresa. Tá certo? Alguém da Icenza que esteja aí, quer fazer alguma observação, algum comentário? Senão nós vamos passar para o debate da Infinity. Se quiserem falar, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade. A gente só precisava receber com urgência, porque... Isso, eu sei. protesto, a gente está recebendo em casa já. É. A gente não consegue... Espera um minutinho só. Vai chegar o microfone aí para você. Bom dia. A gente só precisa receber logo, porque em casa eu já estou recebendo protesto, meu nome está sujo, não consigo emprego na área da vigilância, ninguém contrata com nome sujo, tá? E outras contas. Na minha casa é eu e meu marido na mesma empresa. Era, né, na mesma empresa. E eu preciso. A situação está crítica. Acho que o que precisa ser dito é que o que tinha que fazer pelo poder público a gente fez, a gente agilizou o máximo possível em relação a esse processo, mas realmente houve um funcionário que entrou na justiça, então o valor, acho que você entendeu aqui, o valor que tinha sido atribuído para o sindicato tem que ser mudado. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, só para apontar que houve diligência, houve rapidez do poder público no sentido de acertar a situação de vocês também. Ok? Ok. Pode, claro. Bom dia a todos. Eu acho interessante a gente estar aqui agora sentado e falar até de forma formal, bonito. Quando falamos de valores matemáticos, é muito rápido, né, se calcular esses valores. Por mais que tenha um funcionário que tenha entrado na justiça e tenha que recalcular o valor, é muito rápido. Em menos de 10 minutos, você calcula isso e já manda. Falando de forma matemática, é muito rápido. Não tem desculpas. Né? O negócio que eu percebo aqui agora, primeira vez que eu estou vindo na reunião, estava fazendo outras coisas, resolvendo problemas, mas é a burocracia. A burocracia é muito lenta. Então, toda vez que vocês falarem em forma matemática, é desculpa. O que atrapalha é a burocracia. Matemática é rápida, é lógica, é prática, é objetiva. Agora, quando torna burocrático, o que está infringindo isso? O que está atrapalhando? Eu não quero colocar aqui na questão assim que há interesses. Não quero colocar essa pauta de interesses. Porque burocrático é papel, é lei, é regra. E o que está faltando, vereadora? Porque se colocasse robôs aqui agora, ia ser muito rápido. Porque não existe pensamento de ninguém aqui, se tem regras. Se tem regras, não tem que pensar, é fazer. Porque o nosso papel, até hoje, na Icenza, durante 4 anos, a gente fez. Por que agora não tem essa, vamos dizer, retribuição da prefeitura com relação ao nosso trabalho? É mais que direito. Então, não tem o que pensar. Eu tenho total concordância com você. Em janeiro, nós fizemos 2. E desde a primeira, que foi dia 11, nós já protestamos aqui o excesso de burocracia que estava no processo. Por quê? Porque, diferentemente do que aconteceu, Mira, inclusive em processo onde havia resistência da outra parte, que era Kelsen e Kelsen.
A prefeita, no começo de janeiro, pede nova avaliação do jurídico se não haveria problema em pagar direto em decorrência da possibilidade de ações judiciais. Ação judicial todo mundo sabe que tem, e todo mundo sabe qual que é o procedimento. Exatamente esse que vai fazer agora. Condenou, abate e paga o restante. Então, desse período aqui do dia 11, depois a gente vai para a segunda reunião, dia 30 de janeiro, de novo nós discutimos a mesma coisa, porque todo mundo entende o que você falou. Todo mundo entende. Quando o dinheiro é público, se trata de questões de recursos públicos, tem que ter burocracia. Mas não é porque tem que ter burocracia que a burocracia tem que ser lenta e burra. Dá para fazer de forma mais célere. Não é? Então, tipo, por que tem que voltar? Qual que é a dúvida? Não dá para já, né? Já que você sabe que está envolvido ali algumas dezenas de famílias que estão em situações absurdas como a dela. Não é? E não é só dela, eu sei que não é só dela. A gente evita pôr, porque expõe demais as pessoas, né? Mas muita gente gravou vídeo, queria dar cara, queria falar, mas é uma coisa pesarosa, mas que tem que ter. Por isso, qual que é a preocupação aqui? Agora está lá na consultiva. Nós só temos que ver se. É esse problema. Nós só temos que ver se. Por isso que eu estou pedindo. Enquanto a gente vai seguir com o debate aqui da Infinity, a gente aguarda um retorno do secretário jurídico, da procuradora. Vai ser necessário, agora que tem a penhora, e nós já falávamos isso em janeiro, vai surgir uma penhora, 2, 3, claro que vai. É previsível. Não é? Previsível. E é direito do trabalhador. É previsível e é direito. Vai ser necessário uma nova planilha detalhada individual? Se não for, vai ser célere. Dá para ser de hoje para amanhã. Agora, precisa sair daqui com esse, não é? Com esse intuito. O que puder não ser exigido para aumentar a quantidade de burocracia, que seja, para poder fazer o pagamento de forma mais rápida e célere. Certo? Então, vamos aguardar esse retorno para nós sabermos. E vamos entrar, então, no debate da Infinity. A Infinity, Meira, processo 85271, de 2023, contrato 11625, de 2023, valor mensal de 570 mil, valor global, né, no caso de quinquênio, no caso do anual, 6.845.998,92 por 12 meses. E nós sabemos que nós estamos aí já se aproximando dos 45 do segundo tempo. Não, em torno desse primeiro ano, não tenho notícias de formalidade ainda. Se houver, eu gostaria de saber qual que é o número, porque na última reunião eu perguntei isso, não havia, de certame licitatório. Por quê? Porque nós estamos tendo muitos problemas com a Infinity. Muitos. Muitos. A ponto de trabalhadores não estarem indo para os seus postos de trabalho por todas as dificuldades de não pagamento, inclusive pessoa que não tem dinheiro para pôr gasolina no carro para ir trabalhar ou pegar o ônibus. Então, tem postos descobertos. Há inúmeros casos de pessoas que foram sumariamente, não vou nem dizer que é demitidas, mas compelidas a assinar um pedido de demissão porque se recusa a cumprir as lacunas de um contrato que deveria ter X trabalhadores, tem 1/3 de X e trabalha numa escala de FTs desumana, exaustiva, e que leva à prestação de um serviço em que a gente paga por isso e recebe isso aqui. Aí nós tivemos agora, no último mês, uma polêmica chata, rasa. Por quê? E não adianta que a gente fique sabendo de tudo. Inclusive o que acontece lá no grupo da empresa. Tudo a gente fica sabendo. Aí os gestores, fiscal, pela primeira vez, tinham mandado para o jurídico. Nas reuniões, segundo as informações, com o intuito de que esse contrato está com um monte de problema, não pode ter sequência.
Nós deixamos claro que, nesses processos todos que nós pegamos cópia, esse tipo de procedimento só começou após as nossas cobranças. Esse tipo de notificação só começou formalmente a partir das reuniões públicas que nós convocamos aqui. Mas aí foi liberado. Minha preocupação, e essa é a inversão, porque as pessoas queriam, obviamente, receber o seu salário. E aí a empresa começou com aquele discurso. Ah, eu não estou pagando porque eu estou aí 15 dias atrasado com a prefeitura. A prefeitura está contratando empresas que só conseguem pagar seus trabalhadores se receber naquele mês? Não tem nenhum capital de garantia? Não tem nenhum giro, nada? Atrasou uma semana, ela não paga? Que empresas são essas? Que saúde financeira é essa? E aí os gestores... Eu ia dizer, me desculpe pela franqueza, mas me desculpe coisa nenhuma. Aí os gestores acabam tendo a postura de herói. Ó, eu estou negociando lá para liberar rápido, para vocês não ficarem sem o salário. Está errado. Está errado. Porque todos os absurdos cometidos por essas empresas contra esses trabalhadores e trabalhadoras tinham que estar sendo apontados desde o começo do contrato. Desde o começo do contrato. E aí... vira herói liberar. Só que a prefeitura também tem que saber que ela tem que ser célere nisso, porque ou vai glosar e vai pedir a rescisão, ou ela vai pagar e vai achar normal aquilo tudo que está acontecendo. Porque senão fica esse rabo correndo atrás do cachorro de novo. A empresa, eu não paguei porque a prefeitura não me pagou. A prefeitura não vê se está fazendo ou não um serviço de vigilância que tinha que ser feito. Não está vendo se está pagando ou não os direitos do trabalhador. E aí fica, de novo, essa bola de neve. É Ctrl+C, Ctrl+V em todos os contratos. E isso é um absurdo. Por quê? Por que eu quis discutir Essenza e Infinity primeiro e discutir os procedimentos licitatórios em curso agora no final? Para saber se, de fato, esse 1 ano de debates duros que nós estamos fazendo aqui está servindo para mudar a postura. Porque, senão, aquelas que já estão se apresentando aí, que nem tem homologação, mas já está se apresentando e contratando, já vai se preparar para a mesma bola de neve. E daqui a 1 ano nós estamos aqui discutindo a mesma coisa. Tem que parar. Não é, vereador? Tem que mudar a postura. Se a postura não mudar, não avança. E, na última reunião, eu li o documento da Infinity. O documento da Infinity, mandado em dezembro, para pedir a liberação dos apontamentos feitos pela gestora, mandou uma carta, uma cartinha, né? É um bilhete. Um bilhete. Você tem ele aqui? Acha ele aqui? Aquele que a Infinity, em dezembro, manda falando, ó, tá tudo bem, paguei tudo, não devo nada. Acha que na... Localiza aí para mim. Da Infinity. Da Infinity. Aí eles falam, está tudo em ordem, tudo que eu tinha de pendência, eu resolvi. Não é? Parecia um Papai Noel. Estava tudo certo, né? Sacão de brinquedo, tudo em ordem, paguei, não devo nada. E não era o que eu estava recebendo de informações. E não é informações do tipo um áudio de fofoca. É a pessoa mandando o print da conversa, é a pessoa mandando a conversa o áudio que recebeu, não é? É a pessoa recebendo um e-mail, é a cópia do documento que dezenas foram obrigados a assinar pedindo demissão. Por quê? Porque não queria mais se sujeitar em pleno final de ano a uma FT depois da outra, em valores surreais, não nos valores admissíveis e nem no número admissível de FT. Você chega a um cálculo em algumas circunstâncias em que a pessoa praticamente pagou para trabalhar uma folga. Paga menos da metade do que deveria ser o valor, a pessoa pegou, né, colocou gasolina para ir e para voltar. Depois, na hora de ser forçada a um acordo que ele não queria, mas porque está com fome, porque está com problema, assina e acaba recebendo 1/3. No final, o cara ganhou 10 conto, 15 conto para sair de casa.
O número de pessoas que está emendando uma depois da outra, casos absurdos, em que a pessoa me mostra de forma evidente. Eu estou colocando tudo isso no papel. Sou disciplinada, hein? Estou colocando tudo isso no papel. Trabalha 12 ali, emenda 12 aqui e já segue ali. Que trabalho é esse, eu não sei. Que condições humanas ou desumanas... Ó, esse é o documento da... Não, não é esse. Esse é de dezembro, de outubro. Tem um de dezembro. Mas é mais ou menos Ctrl-C, Ctrl-V. Esse outro deles é de dezembro, quando foi feita a glosa. Em resposta datada dia 5 de outubro, iniciamos esta redação aludindo que a empresa de segurança Infinity é uma empresa idônea, estando devidamente regular com suas obrigações cíveis, fiscais, legais, trabalhistas e de exercício de suas atividades, comprovações estas ratificadas por meio de instrumentos legais disponíveis na legislação vigente, certidões negativas e alvarás. Isso perpassa até pela polêmica de ter ou não ter a autorização da Polícia Federal para o armamento. Não é? Perpassa por ter ou não ter instalado o escritório devidamente, por ter fornecido uniforme, enfim. Carteira nacional, então, não vou nem falar. E aí me preocupa. Por quê? Porque eu não estou vendo passos de um novo certame. Vai esperar o quê? Chegar em abril e declarar urgência e pedir um contrato emergencial? Hein, Meira? Contrato emergencial? De novo? Nós não vamos admitir. Nós não vamos admitir. E já sei que no procedimento licitatório, que é o próximo passo aqui do nosso debate, que é a vigilância das UPAs, já tem, não está terminado, não está concluído, não foi homologado ainda, e há recurso da Infinity, que a Infinity quer pegar as UPAs. Olha que coisa linda. Hã? Tem recurso, a Infinity quer pegar a UPA. Por quê? Porque está tudo normal na vida dela. E a postura do governo tem sido de que está normal. Então, liberou a nota lá, não é? Os gestores foram lá, olha, nós estamos negociando, vai liberar, já vai pagar. Tá. Quer dizer, então, os apontamentos feitos não era para levar uma glosa e finalização do contrato. E aí eles vão cumprir até abril. E aí vai chegar em abril, vai fazer o quê? Vai aparecer um iluminado dizendo que há condições de dar sequência para o contrato da Infinity por 5 anos? Ou vai aparecer um outro iluminado dizendo, por pelo menos uns 5, 6 meses, deixa eles mais um pouquinho aí, porque leva tempo para a gente fazer um procedimento licitatório. Leva mesmo. E tem regra para isso. Tem regra. Agora, todo mundo que está ali conhece a regra. Então, se não vai ter sequência, por que esse lapso temporal não está sendo respeitado? Ou se está, qual que é o número do processo licitatório que já tenha dado início? Se deu, vamos começar a acompanhar a partir de agora. Antes de ouvir o governo sobre isso, eu vou começar de forma inversa aqui. Eu vou ouvir um dos trabalhadores que pediu para falar. Mauro, leva o microfone lá para o Mauro para mim, Gustavo, por favor. O Mauro é um dos vigilantes contratados pela Infinity. Fora o Mauro, tem algumas outras pessoas que nos pediram para que fosse veiculado aqui áudios declaratórios da situação para demonstrar a gravidade do que está acontecendo. Então, Mauro, bom dia, bem-vindo, fica à vontade, pode falar aí da situação que é sua, portanto, ninguém melhor do que você para contar, e eu sei que não é só tua, que tem inúmeras pessoas na mesma situação que você. E já fica aqui o nosso compromisso em torno da tua liberdade de poder falar e de lutar pelos teus direitos. Então, qualquer represália, qualquer tipo de situação como essa, eu peço que você reporte aqui à presidência da comissão de fiscalização, que nós vamos tomar providências. Bom dia, veredoras. Bom dia a todos, né? Meu nome é Mauro, sou vigilante da Infinity. É que a vereadora falou, né? A gente é submetido a cargas horárias de plantões, né? Tipo assim, obrigado, né? Obrigado.
É escala 3x1, é escala 5x1, é escala 7x2, né? E tipo assim, não paga nada, né? Não estão pagando nada, certo, né? Tipo, o meu pagamento, eu comecei em novembro, trabalhei 7 dias em novembro, sem registro em carteira. Aí me falaram para mim que ia pagar em FT para mim. Até hoje eu não recebi. Me registraram dia 2 de dezembro, pagamento veio errado, os VR não veio, né? E a gente entra em contato com o supervisor, com a parte administrativa do RH da empresa também não paga, e fala que mês que vem vai vir. Então, não veio. Até esse momento aqui não veio, né? Hoje mesmo era para cair um valor, também não veio. Ontem estava provisionado o VR alimentação de R$ 210, hoje cedo eu já fui ver, já tiraram já de novo, não está mais provisionado, não tem nada agendado. E tipo assim, a Infinity está caminhando para a mesma situação das outras empresas, né? Vai chegar uma hora que, tipo assim, eles vão pegar... Já está acontecendo, né? Que vai acontecer, já está acontecendo. Ela já não tem mais escritório aqui em Bauru. A moça que trabalhava aqui em Bauru, no escritório da Infinity, ela já foi, não sei se foi para São José do Rio Preto ou para Rio Preto, né? Mas ela não trabalha mais aqui, só tem um supervisor que fica na casa dele. Então, tipo assim, a Infinity está só caminhando pelo mesmo caminho dos colegas, nós, vigilantes da Infinity, estamos caminhando pelo mesmo caminho que os colegas estão passando aqui, né? Vai chegar um ponto que a gente não vai receber também. Já não está recebendo, né? Tudo errado, vem tudo errado. Pagamento errado, as FT não paga. Eles fizeram um acordo comigo com as minhas FT de novembro, eu tinha R$ 910 para receber, de FT, de novembro. Em dezembro, agora, o dono da Infinity falou assim que a Infinity estava sendo roubada pelos funcionários de São Paulo, né? A história que ele contou para a gente, que a partir de janeiro ia começar a andar certo. Aí ele fez uma proposta para mim, ó, vou pagar a FT de dezembro hoje aqui para vocês, em dinheiro, tá? Vou pagar para vocês. E a de novembro, eu vou fazer 2 propostas para vocês. Eu vou fazer, R$ 900 que eu devo para vocês, para você, Mauro, então eu vou te dar R$ 400. Eu falei, e qual que é a segunda proposta? A segunda proposta, eu vou te pagar em 3 vezes para você. Eu falei, então eu quero essas em 3 vezes. Só que, tipo assim, você vai me pagar quando? Falou, ó, vou pagar pagamento de janeiro, dia 20 de janeiro, e a última parcela no pagamento de fevereiro. Até agora eu não recebi nenhuma das 3. Né? Então, tipo assim, a Infinity só está caminhando para a mesma situação. Vai abandonar o serviço, não vai pagar ninguém, e a gente vai ficar a situação que nem os colegas estão passando aqui. Tem pais de família, passando por situações difíceis, sendo quase preso por pensão atrasada, porque a empresa não paga. Estão sendo despejados de casas por não pagar aluguel, né? E agora, a situação mais triste que eu vi é minha filha no mercado pedir uma coisa para mim e eu não poder comprar, porque na hora que eu fui passar o cartão, estava lá provisionado para cair. Na hora que eu fui passar lá, não tinha mais nada. Eles tiraram, colocou e tirou, né? Então, essa é a situação que a gente está passando hoje, né? Agora, fala para mim assim, esses são os gestores de contrato da prefeitura que deixam chegar numa situação que está passando agora? Os trabalhadores trabalhar honestamente e não receber? E essa quadrilha, desculpa o jeito de falar, é uma quadrilha que vem aqui em Bauru prestar serviço, contrata vigilantes, porque, tipo assim, eu paguei meu curso do bolso, R$ 1.200 eu paguei do bolso, porque hoje, para você exercer a função de vigilante, você tem que ter um curso de armas não letais, né? E tudo exigido, né? Aí chega para contratar, você tem o curso de armas não letais? Tenho, está aqui, né? E, por fim de tudo, essa situação que a gente fica passando agora aí. Humilhação, é uma humilhação, gente.
Uma humilhação. Pai de família passar por isso. E vocês, gestores de contrato da prefeitura, chegar num ponto desse daí, vocês chegar, deixar num ponto desses daí, passar a humilhação que esses colegas estão passando, passar final de ano, você não poder comprar nada para o seu filho? Agora, falar de contrato, gente? Que situação é essa? Que atitude de ser humano que vocês estão deixando chegar? Eu entendi perfeitamente o que o senhor disse. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Pena que a Tamires, que eu fui dar uma olhada no contrato, né, eu peguei aqui na internet, a gestora do contrato é a Tamires, você é o suplente, né, Luísio? O fiscal é o Davi? Quem é o Davi? Está aí? Ah, ele saiu? E a Cláudia? Quem é a Cláudia? Hã? Ela que é fiscal. Bom, pelo relato do nosso amigo aqui agora, do Mauro, a Infinity está numa situação, ao que consta aqui, financeira, no sufoco, e não tem condições de pagar os trabalhadores, pelo menos é o que dá a entender. Agora, eu queria perguntar, se a Tamires estivesse aqui, seria melhor, né? Mas eu vou perguntar para você. Quando foi feita a pesquisa de preços, a consulta para fazer uma contratação dessa natureza, e ontem eu participei de uma reunião do condomínio onde eu moro, e lá eu também sou chato, porque o dinheiro lá é meu, eu que pago, então eu quero saber o que está sendo gasto dentro do meu condomínio. E ontem eu vi lá que nós tivemos que fazer uma alteração por exigência da Polícia Federal, que alguns cargos exercidos pelas pessoas que lá trabalham, que, aliás, são excepcionais trabalhadores, prestativos, eficientes, eles tiveram que ser reclassificados de porteiro ronda para vigilante. E, quando eu faço uma alteração dessa natureza, por exigência legal, há uma alteração também no piso. Portanto, a alteração do piso, ela reflete no aumento da mensalidade. Perfeito. Eu entendi corretamente se está com arma, se está sem arma, se é diurno, se é noturno. Então, existe piso para todas as categorias que são contratadas, seja pela educação, seja pela saúde. E eu até conversando com um trabalhador de lá, e ele, de uma forma muito humilde, ele falou, poxa, mas por que chegam essas empresas picaretas aqui em Bauru, ô Meira, e a prefeitura contrata? E por que essas picaretas dessas empresas não conseguem entrar dentro dos condomínios, dentro dos prédios? Por que eles não entram? Porque os condomínios, os presidentes de associações, eles não se sujeitam à lei 8666, né? Mas isso não é desculpa para o gestor público municipal falar assim, não, eu me rendo a 8666, eu contrato aquele que apresenta o menor preço. Só que, para esse tipo de trabalho, existe uma tabela, porque existe um piso definido pelo sindicato. O sindicato define lá um piso para o porteiro, para o recepcionista, para todas as categorias. O que eu não consigo entender, como que uma empresa dessa apresenta proposta de valores que, se a gente levar em consideração o piso a ser pago, os direitos que cada trabalhador tem, mais os encargos e mais a taxa de administração, que é o lucro da empresa, que normalmente varia de 8% a 12%, quando eu somo tudo isso, essa empresa chega e fala assim, olha, vamos imaginar que esse valor total que eu disse é 5 mil. Aí vem essa empresa picareta e apresenta 3.500. Ela vai ganhar a licitação. Lógico que ela vai ganhar. 3.500, nossa, fizemos um bom negócio. Não fizemos um bom negócio, está aí o resultado do bom negócio. Fizemos um péssimo negócio. Então, eu não entendo, Luísio, é o seguinte, as empresas de Bauru,
que estão estabelecidas aqui, que todos nós conhecemos e os senhores também conhecem. Dá para a gente enumerar aqui quem tem empresa de vigilância, todas, as empresas que prestam serviço aqui na maioria dos lugares. Essas empresas não conseguem um contrato tão generoso desse aqui com a administração pública. E eu não consigo entender por quê. Aí, quando a empresa é contratada, e aí nós vamos até a contratação dos trabalhadores e tudo mais, aí vem as dificuldades, porque não paga isso, não paga aquilo, não paga isso, não paga aquilo, a gente vai ver que a empresa é um bando de picareta que veio para a cidade para abocanhar aqui um recurso público generoso, não, quase 7 milhões de reais no caso da Infinity. Então, eu não consegui entender o seguinte, Luiz, você, junto com a Tamires, vocês participam ou participaram da contratação da Infinity, ok? Quais empresas de Bauru que apresentaram propostas e vocês excluíram, porque estava com valor superior? Aí eu pergunto, o sindicato, que aqui não está, que deveria estar, o sindicato não tem uma tabela e fala assim, olha, prefeitura, não existe milagre nesse setor. A empresa que estiver oferecendo valor para contratar um vigilante diurno de 12 horas, sem arma, por valor inferior a X mil reais, exclui. Essa empresa não pode nem participar do processo licitatório. Por quê? Porque nós vamos ter reflexo no futuro, que é o que está acontecendo agora, que o cidadão vai lá com o vale dele para fazer uma compra no supermercado e ele é ludibriado e ele não consegue fazer a compra. É isso, Luiz. Se você puder me explicar, eu queria entender isso, essa lógica, porque, como diz o menino lá, é matemático também. Não tem como fugir disso. Bom dia a todos. Respondendo à pergunta do vereador, essa averiguação de empresa não cabe a gestor do contrato. Tá? Isso é feito a licitação que é ela que acompanha a desclassificação de cada empresa. Tá? Quem é que faz isso, então? A licitação, onde Mas foi quem licitado. faz? Quem da Secretaria da Educação? A educação. Então, mas quem da Secretaria da Educação é responsável por essa É o setor análise? de compras. A compras. maioria Tá das bom, secretarias eu tem lá o entendi, setor... de compras. O setor de compras ele não tem essa lucidez para poder... O senhor é uma pessoa inteligente, doutor Vitor, o senhor sabe o que eu estou falando. Não é possível que eu vou contratar um serviço que, no mercado, se o senhor for contratar, o senhor tem uma empresa, o senhor fala, eu quero um vigilante armado para a minha empresa 12 horas no período noturno. Quanto que custa um vigilante armado no período noturno? Vai custar lá 6 mil reais, por exemplo, ou 10 mil reais, num turno de 12 horas. Se eu contratar um vigilante Se o senhor me noturno, permitir, vereador, eu sou egresso da Secretaria de Saúde, estive lá. Sim. A Juliana, ela é a responsável pela compras. Então melhor ainda, pronto, a Juliana Então, esclarece. quando ela chegou lá, foi a primeira licitação de vigilante dessa nova gestão. E, a princípio, já se utilizou a tabela Cadirtec. E aí a Juliana pode explicar para o senhor exatamente quais são os critérios. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana, eu sou diretora da Divisão de Compras da Secretaria da Saúde. Essa licitação, especificamente de segurança e vigilância, a gente adotou um novo modelo de contratação em vista de tudo que está acontecendo, principalmente com os trabalhadores que atuam nessas empresas. O modelo foi usar a planilha do Caditerc e pedir, na licitação, que as empresas, além da proposta de preço inicial que elas apresentam, no valor cheio do contrato, que elas abrissem a planilha por funcionário. Então, essa empresa ela tinha que demonstrar financeiramente, economicamente, que ela tinha condições de cumprir esse contrato a longo prazo, principalmente. Então, ela apresentou lá a proposta de preço e ela tinha que apresentar valores de salários. O salário é tabelado, porque existe uma convenção coletiva estadual para essa atividade.
E nós montamos um modelo de planilha aonde tinha, porque nós temos lá encargos sociais, encargos trabalhistas, isso tudo é fixo, está previsto em lei, ela não tem como mexer nisso. O que ela pode mexer é no BDI e em lucro. Tá? O resto é tudo fixo, não tem como ela tirar de 13º ou de algum outro encargo, porque, senão, ela inviabiliza a longo prazo o cumprimento do contrato, que é o que está acontecendo. Então, o que aconteceu nessa licitação, nessa que a gente está fazendo atualmente na saúde? As 4 primeiras empresas que estavam classificadas, que tiveram as melhores propostas, elas vieram sendo desclassificadas ao longo de todo o processo, porque elas não conseguiam cumprir esse requisito. A gente abria essa planilha, observava todos os encargos, eles não conseguiam comprovar que, a longo prazo, eles conseguiriam cumprir isso. Então, até estamos em fase de recurso. Hoje, até meia-noite, é a fase das contratações de recurso. Amanhã, a gente já tem uma nova posição com relação a tudo que vem sendo apurado no certame. Mas foi isso. A intenção é que a empresa consiga cumprir. Nós tivemos o apoio da Secretaria de Finanças, porque a gente pegou essa planilha com todos os encargos, encaminhou para o economista avaliar isso também. Então, além dos compradores ali, tinha essa avaliação. Usamos também um modelo de apresentação deles para aquisição de arma não letal. Então, eles já tiveram, né, agora vai ser a fase de apresentação, mas, de antemão, a empresa já até apresentou, a empresa atual habilitada, né? Ela já apresentou que ela tem o documento da Polícia Federal, podendo comprar as armas. A gente está tentando minimizar, nessa licitação que vem sendo realizada, todos esses reflexos negativos que a gente acompanhou aí durante esses anos com esse tipo de contratação de serviço. Então, mas eu não consigo entender. Se você fala que a empresa apresentou todos os valores com planilhas de acordo coletivo, dos encargos, da taxa de administração, que é o lucro da empresa, que normalmente é de 8% a 12%, e por que a empresa não cumpriu? Não, eu estou falando da atual licitação. Não, mas e da Infinity? Essa licitação eu não percebi. Ela mudou. Não, mas então eu não estou entendendo. Essa empresa agora que a senhora está contratando, como que é o nome da empresa? Eu sou da Secretaria da Saúde. Então, essa uma que está sendo contratada agora, da onde que é a empresa? Da Secretaria da Saúde. Eu sei, mas qual é o nome da empresa que está sendo... Jumper. Da onde que é essa Jumper? Essa empresa ela apresentou um atestado de capacidade técnica para a gente, emitido pelo Ministério Público de Bauru. Então, ela trabalha já aqui em Bauru, ela tem ponto aqui em Bauru, né, posto já aqui em Bauru. Ela tem, pelo menos assim, a capacitação técnica apresentada inicialmente. Com todo respeito, alguma empresa de Bauru apresentou proposta? Não sei te dizer. Foram 28 empresas que participaram dessa licitação. A gente, em fase de licitação, a gente não tem como escolher qual empresa participa ou não. Não, eu estou perguntando por curiosidade. Por que será que as empresas de Bauru que estão situadas aqui, que têm sede aqui, que a gente conhece a empresa, eu não estou falando para direcionar para essas empresas. Nem podemos, né? Mesmo porque também elas, de acordo com a lei de licitações, elas têm prioridade em serem contratadas. Estou certo, doutor Vitor? Quando a empresa é da cidade, sim. Opa. Não. Opa. Desculpa, não tem. Não pode ter nenhum privilégio pelo fato de ser do município. Eu não estou falando em privilégio, eu estou falando que a lei a única coisa que a lei de licitações coloca é daquela empresa, a MEI. Então, só a MEI. Aí sim. Aí eu pergunto, dessas empresas que participaram, nenhuma de Bauru? Eu não sei responder. Eu não sei te responder, porque foram 28 empresas que participaram nessa licitação que a gente vem realizando. Mas não sei dizer qual está localizada aqui, qual não está. Na verdade, qualquer empresa pode participar do Brasil inteiro, desde que ela cumpra aqueles requisitos que são exigidos no município. Então, indiferente de ser Bauru, qualquer outra cidade, não tem nenhum problema da empresa participar. Desde que ela monte escritório aqui, atenda aqui e cumpra todos os requisitos que a gente exigiu. Então, mas todo esse cuidado, essa cautela, do jeito que a senhora me disse aqui, não foi adotado em relação com a contratação da Infinity. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fiz essa licitação. A verdade é o seguinte, essa é a 7ª reunião.
depois de todas as denúncias, de todos os clamores, nós começamos a dizer aqui, Miriam, que o governo precisa criar uma checklist. Um exemplo. É a questão dos valores e os critérios no certame. Mas depois que ganhou, porque, por exemplo, a Infinity fala que ela tem todos esses documentos. Tá, acabou o processo, começou a trabalhar. Tem 2 meses para instalar um escritório na cidade. O que cabe ao fiscal e ao gestor? Ir lá. Está aqui o escritório, com o endereço fixo, quem é o responsável, e informar. Não informou, já tem um problema. Não informou, você tem um problema já com a empresa. Outra questão. Pagar os direitos em dia. Ela vai lá, a maior parte delas, manda uma lista gigantesca de tudo quanto é lugar, não é, com supostos extratos da Caixa, e diz, estou pagando todo mundo. E essas situações que o Mauro narrou, e que outros tantos narram, não se criou na gestão uma dinâmica num checklist que permita, chegou, 3º mês de trabalho da empresa, 2º mês de trabalho da empresa, você já tem 20 funcionários reclamando que não está recebendo? Você já tem um problema concreto para você colocar a empresa na mesa, para você notificar a empresa. Isso não acontecia. Isso não acontecia em nenhuma hipótese. Então, você vai virando uma bola de neve. A empresa não dava uniforme para o funcionário. E a fiscalização e a vigilância, a gestão, achava normal. Não ter a botina, não ter o uniforme. A empresa não tinha autorização da Polícia Federal e estava homologada. Então, como é que você está pagando por 30 pontos, 20 pontos, 40, 50 pontos de vigilância com arma não letal, se eles não têm autorização para arma não letal? Você está entendendo? Então, era um desleixo tão grande, com vários itens, que acabou criando uma situação insustentável. A Infinity falar agora, por exemplo, a nota está atrasada 20 dias. Mostra que essa empresa não tem saúde financeira. Você tem um apontamento do governo, acho que o único da Infinity para glosar. Segura por 20 dias. Aí ela fala, eu não estou pagando ninguém porque eu não tenho. Quer dizer, você não tem? E olha só, Meira, nesse caso aqui agora, desse contrato, que é da ordem de quase 5 milhões, quem entrou com recurso contra essa empresa que é de São Caetano? São Caetano do Sul. Mas quem entrou com recurso? A Infinity. A Infinity entrou com recurso contra a empresa, com as alegações deles aí, claro, e os valores deles são inferiores ao da empresa colocada aqui pela compradora, essa empresa Jumper aí, que é de São Caetano do Sul. E que, independente de ter recurso e de ser a Infinity, parece que ela já está completamente confortável. Porque eu recebi, não é, de vários lugares onde já foi publicado, distribuído, o cardzinho de contratação. Então, ela já está contratando. Não finalizou, ainda está com prazo de recurso, muita coisa poderia acontecer. Eu recebi muitas perguntas de muita gente. Será que, né, dá para confiar? É essa mesmo? Não acabou. Enquanto não acabou, como dizia minha avó, termina quando acaba, né? Enquanto não acabou, a própria compradora falou que hoje ainda termina o prazo à meia-noite. Não sei se outras, além da Infinity, até onde nós conseguimos buscar, no sistema, só tinha o recurso da Infinity. Mas eu quero saber, do ponto de vista prático, tinha aquela observação da gestão, segurou a nota, mas depois o parecer da consultoria da SNJ liberou. Nós temos um contrato vencendo agora em abril. É isso. Está startado algum novo procedimento licitatório para contratar a próxima empresa? Eu estou falando da Infinity, não estou falando da Ronda Escolar. O processo foi para a educação. Sim, vamos iniciar lá na educação. Começou na vigilância, só que está... Qual que é o número do processo? De cabeça. Você tem aí? Por favor, porque na reunião anterior ninguém tinha. Preciso do número desse processo, que nós vamos acompanhar ele do começo ao fim. 2436? 2436 de 2024? Tá.
Puxa ele para mim, que eu quero acompanhar esse processo. Esse processo vai abordar os pontos que forem novamente indicados por cada secretaria, e não necessariamente os mesmos que eram feitos pela Infinity. Ou vai ser os mesmos? Cada secretaria vai se manifestar para ver quantos pontos quer e para quais locais. Para as demais secretarias deve ser o mesmo número, para a educação deve aumentar. Vai aumentar por quê? E a ronda escolar? Não vai ter ou vai ter? A ideia é a gente aumentar o número de vigilantes. Não, sim. Mas aí o trabalho que era feito pela licença de ronda escolar, aí a Secretaria de Educação abriria mão? Devemos abrir mão. Isso já é novo, de janeiro para cá já é novo. Não é? Eu lembro que a senhora mesma apontou isso aqui, me parece. Sim, a necessidade de você modernizar os mecanismos, de você não ter apenas carro andando, não é? Porque o carro passa na frente e o cara pode estar entrando por cima. Apesar dos números colocados aqui, né, da diminuição em casos que eram mais afrontosos, já que não tinha nada. Não é? Mas, assim, essa decisão se deveu a quê? A gente acha que a vigilância física é mais efetiva. A partir do momento que a gente passou a ter a vigilância física em 36 pontos nossos, né, da educação, eu estou falando em particular, a gente vê que os casos reduziram bastante em termos de boletins de ocorrência. Eu acho que a Luiz pode apontar isso melhor. Então, a gente entende que a vigilância física ela é mais efetiva no sentido de cuidar das escolas mesmo, dos espaços escolares. Então, a tendência é que, nesse processo 2436, o número de vigilantes pela educação aumente, acho que dobre, provavelmente. Porque vai ser noturno, só noturno. Nós estamos estudando, inclusive com a vigilância, para ver qual que seria a melhor forma. Mas a ideia é isso, que a gente aumente, quase dobre. Tem termo de referência já? A gente está montando na secretaria. Ah, não tem ainda. E a ideia, inclusive, é utilizar ou pelo menos nos basearmos na da saúde. Não entendi, desculpa. A ideia é nos basearmos no da saúde, vereadora. Que parece que é um termo de referência mais abrangente. Eu não sei se vocês solicitam planilha de custos, mas talvez seja o caso de pedir essa planilha de custos. Tudo começa com o termo de referência, vereadora. Sim, o que é por isso que eu estou apontado perguntando. tanto pelo vereador Meira como pela senhora. Então, acho que é modelar bem esse termo de referência para que a gente evite problemas. Não significa que a gente... Qual que é o meu temor? Nós estamos praticamente adentrando março. Sim, sim. Nós... É a nossa preocupação também, vereadora. Isso eu posso te dizer. É a nossa preocupação. Então, qual que é o problema? A preocupação, mas a lei fala 120 dias antes. Esse processo iniciou agora em 24. Quer dizer, já não se respeitou o cuidado com o próprio decreto municipal, que, salvo engano, a atualização do decreto municipal é agora da gestão da Suelen. A última atualização do decreto municipal, deixa eu ver o número dele, é o 16666 de março de 23, do ano passado. Regulamento disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e a equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais dos contratos no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional. E o artigo 19 fala do papel do gestor do contrato, sua atuação, seus impedimentos, substituto, e estabelece prazos. O item 7 do parágrafo 19 dar ciência ao procedimento para prorrogação do contrato com antecedência mínima de 120 dias, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante do serviço e pela fiscal do contrato, preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da manutenção da vantajosidade para a administração. O item 10 também é interessante. Apurar situação de inadimplemento em relação às obrigações trabalhistas
ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, garantido contraditória e ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato. Então, esse prazo de 120 dias aqui já não foi ofertado. Por que eu estou falando? Que a gente estando aí há pouco mais de 30 dias do término desse contrato, muito provavelmente vai aparecer alguém dizendo o seguinte: prorroga por mais um pouco? Vamos ficar mais 4, 5 meses com a Infinity sem pagar trabalhador? Ou vamos fazer um emergencial? Isso aqui recai na responsabilidade. Pouco importa para a gente se uma das secretarias vai mudar ou tomou uma decisão administrativa agora que vai mudar o curso do conteúdo do contrato. Mas essa regra aqui de diligência, de responsabilidade nesse decurso de prazo de 120 dias, é para não cair naqueles pareceres que depois o Tribunal de Contas faz realmente o apontamento. É dever de diligência apontar dentro daquele lapso temporal. Para quê? Porque urgência é exceção da exceção. Porque na urgência, dificilmente você vai conseguir preservar o interesse público em relação ao erário. Mas eu queria... O doutor Vitor saiu. Eu quero que o doutor Vitor retorne, porque eu quero saber, do ponto de vista prático, lá na SNJ, está startado esse novo processo, então já há comunicação formal à Infinity de que ela não prosseguirá? É isso que eu quero saber. Porque está aqui, né? 120 dias. Nós queremos saber o que é que, de ponto de vista formal, está sendo providenciado. Doutor Vitor, o secretário e o responsável da vigilância nos passa o processo 2436 de 2024 como do novo processo de vigilância. Isso não respeita os ditames aqui do decreto 16666. O lapso temporal nos leva a concluir, inclusive, que teremos problema, porque nem o termo de referência está pronto. E muitos itens, segundo o próprio secretário, que é a principal pasta que vai demandar, ainda faltam chegar ao processo. A empresa Infinity, o processo que se encontra lá na SNJ a última vez, para manifestação em relação às glosas apresentadas pelo gestor do contrato. Já há, formalmente, este diálogo com a empresa, porque a empresa tem que ser comunicada. Está sendo trabalhado de que maneira isso? Exatamente. Foi feita uma reunião lá na SNJ. Foi pedido, inclusive, que a empresa seja notificada, porque é necessário abrir para ampla defesa, ela tem direito ao contraditório, tá? Porque a ideia já é começar esse processo, já foi startado, inclusive, para que seja contratada uma nova empresa e interrompa o contrato com a Infinity. Essa foi a decisão da secretaria, mas, para isso, é necessário, qualquer interrupção, que seja dado a ampla defesa aí para a empresa. Então, há um novo processo, além daquele que apontou a nota ter ficado subjúdice, vamos dizer assim? Na verdade, era para ser aberto um processo lá na vigilância da prefeitura, mas, por algum motivo, eu não sei dizer qual é, porque a Secretaria de Negócio Jurídico é uma secretaria meio, a gente apenas recebe a informação que foi transferida para a Secretaria de Educação. E é a Secretaria de Educação que vai tocar esse processo junto à Infinity. Perdão, trocar esse processo que hoje encontra-se com a Infinity. Eu ainda estou com dúvida aqui do despacho, já vou até pedir aqui providência de cópia dos últimos despachos, porque, pela sua informação, após a liberação daquele pagamento, que se encontrava subjúdice por alguns dias, não sei se chegou nem a 20 dias, deu o que, Everton? Foi pago dia 8 de fevereiro. E, normalmente, seria o quê? 1º de janeiro? Então, não chegou nem a atrasar direito. Pior ainda. Pior ainda. Do ponto de vista formal... Pois não, Aloysio. Aqui, ó, para ficar registrado. O número correto do processo é 24360, tá? 2024. 24360 e não 2436. Não, falta no número aí, tá bom?
Ok. Aí, depois que liberou, o contrato vai até abril. A minha dúvida é saber qual que é o despacho, o efetivo que vai haver ali. Se há, então, pelo que eu estou entendendo, doutor Vitor, depois da liberação dessa nota, quando o jurídico autorizou, já fez uma análise da defesa da Infinity, que, para mim, Na verdade, vereadora, essa defesa não veio para mim ainda, eu não vi. Tá? Se eu não, salvo o melhor juízo, ainda encontra-se com o procurador. Foi, inclusive, feita uma reunião com o procurador e o sindicato para buscar algumas informações lá no SNJ sobre a empresa, se haviam, de fato, denúncias, porque o que tinha no processo, na verdade, não tinha a manifestação do próprio gestor do contrato dando alguma penalidade ou alguma observação para a Infinity e na qual a Infinity tivesse a ampla defesa, o contraditório daqueles apontamentos. A princípio, seria essa a discussão. Então, da minha leitura, de tudo que nós buscamos lá, e nós buscamos em dezembro e buscamos em janeiro, a última manifestação é a Infinity se defendendo. Só que a defesa da Infinity é pífia, porque ela faz uma nota, não apresenta nada, fala que é natural os trabalhadores entrarem com ação, que ela tinha sido notificada do último que tinha entrado, e ela diz que tudo que foi dito sobre ela não é verdade. Deixa eu ver, esse aqui, de dezembro? A resposta deles. Inclusive sobre a questão da não observância da autorização para porte de arma. Que aí ela ela anexa aqui um porte de arma para meia dúzia de situações e que uma data que não tem nada a ver com os apontamentos feitos aqui pela gestora do contrato. E aí ela diz, não anexa documentos, pelo menos não está no processo oficial da prefeitura, porque esse aqui eu fui buscar lá na SNJ. E, a partir disso, ela faz uma defesa, assina, entrega, coloca aqui no processo, e, pelo que eu estou entendendo, eu não busquei depois disso, eu vou buscar agora, mas, pelo que eu estou entendendo, é isso que fez segurar um pouco a nota, que é a última manifestação no processo. O que eu estou tentando entender aqui? Se a nota foi liberada, se havia esse apontamento do gestor, a empresa faz uma defesa que eu considerei aqui pífia, que ela não anexou nada, absolutamente nada. E se depois a nota foi liberada, então o entendimento do jurídico foi que foi sanado os problemas e que a nota poderia ser paga? Bom, na verdade, eu não vou fazer nenhum juízo de avaliação da defesa da empresa Infinity, até porque isso cabe ao procurador. Eu não vi ainda se o procurador já exarou ou não o parecer dele. Eu precisaria ver o parecer dele, me parece que não. Mas, doutor, a pauta da reunião de hoje para a qual o senhor foi convocado era essa. O mínimo que a gente espera é que o senhor tenha conhecimento do que o jurídico, a secretaria que o senhor comanda. Eu não posso, por razões de éticas, eu não posso chegar para o procurador, o senhor pode me dar o seu parecer? Porque quando ele exarar o parecer, esse parecer torna-se público. Doutor Vitor, nesse momento, ele ainda não exarou o parecer. Mas, então, liberaram como? Bom, aí já não é no jurídico, vereadora. Aí essa liberação não faz parte do jurídico. Faz parte do seguinte, foi feito o pagamento. Aí tem toda a regra financeira, que eu acho que o secretário de Finanças ele é mais robusto para esclarecer. A empresa faz lá o pagamento dos salários, apresenta lá as notas, os encargos sociais que são pagos e aí recebe. Doutor Vitor. Me parece até que, se não pagar a empresa, aí sim nós teremos um problema. Eu acho que o caminho certo é esse que está sendo tomado, no sentido de abrir uma nova licitação para tentar, já que essa empresa tem problema, você não pagar a empresa, isso vai agravar ainda mais a situação dos trabalhadores. Doutor Vitor. Pois não. Não creio que seja o papel de nenhum de nós defender a empresa.
Eu não Eu estou tô defendendo dizendo- a empresa, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo Ainda aqui bem que em é que a casos senhora como- está argumentando que a solução é glosar o pagamento. Não, e eu só- observo de forma contrária da senhora. O senhor É não só pode isso. observar, porque o senhor está mostrando que não tem conteúdo nem sobre os despachos que foram proferidos no jurídico. Não, posso observar sim. A senhora está tecendo um comentário, eu estou observando. Mas sem conteúdo, porque você está dizendo que não leu. Eu li. Eu estou com a cópia do processo que eu busquei O que eu não na li, sua mão. a senhora está tergiversando. O que eu não li Não, e foi é- o parecer o especialista do disso é a procurador. sua chefe. Quem tergiversa é sua chefe. O que eu não li foi Eu o não. parecer do procurador. A senhora está dizendo... É um erro teu, porque você é secretário da SNJ. Não é um erro meu, isso é É uma um opinião erro da seu. senhora. E O vou procurador, notificar a quando chefe ele do apresentar executivo. o parecer, eu leio. Quando Se um ele não apresentar, secretário eu não leio. Quando um secretário é convocado para vir para casa, não é para passear e tomar café. Mas eu não Te preciso dei vir 4 aqui. pontos de pauta. Eu não vim aqui para tomar café. Só Eu fiz vim isso aqui- porque você não tem É que a informação senhora básica tá sobre o que eu estou fazendo- perguntando. A senhora está fazendo acusações e relações que não são Eu verdadeiras. estou fazendo É só isso. conclusões, não é acusações, é conclusões. Segundo a sua opinião. Não, eu estou te perguntando o seu processo, você disse que não sabe. O que eu não sei é o seguinte, É. sobre o parecer do procurador, que eu ainda não tive E acesso. você foi convocado para vir aqui para discutir Mas o quê? eu não vou, se o procurador ainda não exarou o parecer dele, eu não vou bater na porta do procurador. Mas O senhor você pode me procurou dar o saber parecer? se ele exarou ou não antes de vir para essa reunião que você foi convocado? Não, porque quando ele Não. exara o parecer vem para mim. Se ele ainda não veio para mim, Everton, o pagamento, a partir da manifestação do gestor, e quando vai para a SNJ, como é que a finança se comporta para fazer a liberação? Porque depois vocês acabaram fazendo a liberação. Então, algum tipo de sinal vocês têm que ter. Porque eu estou deduzindo que na burocracia não é papel da Secretaria de Finanças deduzir ou não que está dentro da legalidade. Então, vocês têm que ter recebido alguma coisa. Como é que se deu isso para vocês liberarem a nota? Através do atesto do serviço prestado do gestor. A gente não precisa de parecer jurídico para fazer o pagamento da nota. Se o gestor, de qualquer contrato que for, atualizar e mandar para pagamento, a secretaria, o gestor é o responsável de verificar a documentação e tudo mais. A partir do momento que o gestor autoriza a nota, dá o atesto na nota que o serviço foi prestado, ele já entra no cronograma de pagamento. Agora, E foi o que aconteceu. Aloysio, então vocês mandaram para o jurídico, seguraram, e depois vocês, sem o retorno e devolutiva do jurídico, decidiram pagar? Foi a própria vigilância que liberou? Ou teve uma liberação formal depois do questionamento que vocês fizeram? Não. Segundo o que eu entendo, vou seguir a linhagem do Dr. Vitor, tá? Primeiramente, a gente é cobrado dos vigilantes, tá? Os vigilantes sempre fazem alguma denúncia. Luiz, eu não tá pedi recebendo. discurso. Eu quero saber como é que você liberou o pagamento. Não foi eu que liberei, tá? Quem Foi liberou? A gestora. A gestora liberou. Com Isso. base em quê? Se é suplente dela, ela não está aqui, Ela analisando o documento e viu que estava tudo correto e liberou o pagamento. sem a manifestação do jurídico? Sem manifestação. o jurídico se manifestou, vereadora, no sentido da rescisão ou não do contrato, não com relação Mas a então pagamento. agora o senhor vai se contradizer de novo. Você acabou de dizer que você não tinha conhecimento se teve manifestação ou não. Agora você está dizendo que o jurídico disse que não tinha problema. Quem está querendo me contradizer é a senhora. Não, eu não sou confuso. Foi para o jurídico Eu não para sou que confusa. ele se manifestasse com relação à rescisão do contrato, exclusivamente a rescisão do contrato. E ainda Ó, não eu veio vou fazer a assim, resposta. ó. Eu não chamo reunião da Comissão de Fiscalização e Controle aqui para ninguém vir passear e tomar café. E nem para fazer discurso político na minha cabeça. E eu vou notificar a prefeita municipal que cada vez que um secretário for convocado para essa mesa, dessa Casa de Leis, que tem poder de fiscalização, ele venha municiado dos dados que foram solicitados. Vai ter que começar a fazer jogralzinho, chamado oral, que é um absurdo. É um desrespeito. Desrespeito. Desrespeito total. Não sei, depois deu parecer, depois não deu, depois eu não vou pressionar. Eu não estou pedindo para pressionar ninguém. Eu, quando quero buscar, ó, eu não busquei ontem, deveria ter ido. Porque agora parece que é isso, você tem que ir lá todo dia buscar uma cópia para ver o andamento do processo. Quando o secretário vem para cá, ele já não vem sabendo que ele tem que ter a instrução e falar exatamente o que está acontecendo?
E já vou colocar isso no procedimento. O mesmo que nós vamos aqui em relação às informações colocadas no processo pela Tamires. Porque processo também não é o rolo de papel higiênico do banheiro da casa de ninguém, não. Que põe e tira o que quiser. Se teve apontamento, como é que o gestor toma a decisão de, não vai romper, mas também não vai punir? Então faz trabalhador de escravo? Põe número insuficiente? E depois o gestor ainda vai pagar de herói? Que é isso que vocês fizeram, Aloysio. Você e a Tamires foram pagar de herói no grupo do povo que estava lá passando fome. Estamos conversando e vai dar um jeito, vai liberar. Tá de brincadeira? Ou pode ou não pode. O apontamento que foi feito era só para rescindir? Está de brincadeira, não foi isso que eu li. Não foi só isso que eu li. Os apontamentos aqui incidem para aqueles que não tiverem preguiça intelectual e lerem o decreto. São muitos os itens que levam a diligência necessária para os gestores de contrato. Ninguém fez reunião aqui, não, e cobrou fiscal e gestor de, vai lá e faz um apontamento. Nós mostramos o problema real. O Mauro é um problema real. Um problema que respira, que tem nome, que tem CPF, que tem RG. Como é que alguém pode dizer que o cara que é pai de família, que está aqui dizendo que está sendo lesado, não está? E se está, essa empresa tinha que estar sendo punida de alguma maneira. Então, os gestores do contrato decidiram por conta própria? É isso? Se está errado. E aí nós vamos ter que entender por que motivo se faz esse tipo de comportamento, esse jogo. Eu puxo a orelha da empresa e depois eu bato o palminho e falo, tudo bem? Segue a vida? Ou tem problema ou não tem. Porque a seguir desse jeito aqui, pode chegar daqui a 20 dias e falar, tranquilo, prorroga por 6 meses, que a Infinity é boazinha. Sinceramente. Já estou vendo que um dos pontos mais cruciais de todos, além dos certames licitatórios, é levar a sério o que está escrito nesse decreto da prefeita aqui. Qual que é o papel do gestor e do fiscal? Processo, o que vem para cá impõe responsabilidade, hein? E agora eu vou destrinchar, item por item, para que não aconteça esse tipo de coisa, de novo, com as que estão aí entrando. E deve ser por isso que a mesma empresa se vê à vontade para entrar com recurso e querer pegar a vigilância das UPAs. Com tantos Mauros por aí. Pode falar, Mauro. O Meire fez uma colocação a respeito das empresas de Bauru, por que não participam das licitações da prefeitura. Eu fiz uma entrevista na Full Security. Full Security é uma empresa que é de Bauru, tá? E ela pegou um serviço da empresa que abandonou o serviço das UPAs, ela entrou em caráter de emergência e fez uma entrevista, né, na Academia Abreu, e eu fui um dos candidatos que fiz a entrevista. E ela falou, você tem interesse da vaga, Mauro? Eu falei, eu tenho interesse, sim, da vaga. Para a UPA, para trabalhar na UPA. Eu falei, tá bom. Bom, eles falaram que ia entrar em contato com a gente, né, explicou que seria um contrato de caráter de emergência, né, porque a empresa abandonou o serviço. Por fim de tudo, começou a demorar, eu entrei em contato com a empresa, né, se vai contratar ou não. Né? A gente fica com aquela esperança, pai de família querendo trabalhar, né? E por fim de tudo, ela falou, a prefeitura cancelou, né? É uma empresa de Bauru, né? Uma excelente empresa, por que cancelou? E fica dando oportunidade para a Infinity, que está dando esse trabalho todo aí. Esse aí é um outro caso bastante grave, está no Ministério Público, nós denunciamos como uma postura de direcionamento de contrato. Foi aquele momento polêmico em que a secretária de Saúde mudou quase todos os compradores, inclusive parte deles esteve aqui em oitiva, na Comissão de Fiscalização e Controle, e isso virou um inquérito no Ministério Público Estadual.
inclusive para que futuramente isso não aconteça de novo, né? Para que quem fez seja responsabilizado, e porque não foi o único. Nós tivemos 4 processos que, somados, ultrapassavam a marca de 22 milhões de reais, e que nós procedemos a uma diligência e uma denúncia. Tá? Isso que aconteceu lá atrás. Nós não temos compromisso com a empresa X e com a empresa Y. Agora, o processo tem que ser isento. O procedimento tem que ser isento. Isso nós temos dever de fiscalizar e garantir que aconteça. Nós vamos pedir formalmente, pedir já aqui para a assessoria, já formalizar para o Ministério Público do Trabalho, nós vamos pedir uma reunião com o Ministério Público do Trabalho. Porque eu já vi que alguns casos, para além dessa responsabilidade que a gente sabe que é subsidiária do poder público, certas violações de direitos que estão acontecendo vai ter que ter uma postura fiscalizatória de outros órgãos também. Então, nós vamos fazer essa discussão, nós vamos acompanhar o processo da Bolsa Eletrônica de Consultas em relação à vigilância das UPAs, nós vamos acompanhar. Como disse aqui a Fabiana, né? Juliana. Termina hoje meia-noite? Prazo das contrarrazões. Tá. E o julgamento? A partir de amanhã já tem resposta no site do recurso da empresa. Certo. Nós vamos acompanhar isso, nós vamos acompanhar o processo de homologação, nós vamos acompanhar o contrato, já pedi cópia, nós já vamos analisar, e nós vamos acompanhar desde o primeiro momento em que, seja qual for a empresa, a X, a Y ou a Z, vai prestar de serviço aqui. Mais cuidadoso ainda será nós acompanharmos qual será o desdobramento com o vencimento do contrato da Infinity, que se dá agora em abril. E, mais ainda, com esse processo 24360 de 2024. E vamos também cobrar o calendário em relação ao pagamento que está retido da Icenza. Quero apenas perguntar para o secretário se conseguiu a informação com a procuradora em relação à necessidade ou não de uma nova tabela a ser feita. O sindicato estará hoje na SNJ às 14 horas com o presidente. Ele ligou para o Sena está vindo aqui para Bauru, que é o advogado do sindicato, para podermos terminar aí a planilha e individualizar o pagamento de cada funcionário da Icenza. Então, a resposta da procuradora é de que é necessário uma nova planilha na minuta pormenorizada. Sim, é individualizado. O próprio sindicato que faz individualmente, passa para a procuradora confecciona a minuta e manda para todos assinarem. Tá. Nós vamos acompanhar isso, a reunião é hoje às 14, nós vamos acompanhar isso. Imagino que aquilo... Esqueci seu nome, de vermelho. O Denis. Aquilo que o Denis falou é uma verdade. É adequação, não é? Não é necessariamente uma planilha Excel, Ctrl+C, Ctrl+V, mas é um cálculo matemático que seguramente não será tão demorado, principalmente se... quem está falando aqui? É um trabalhador? Um dia. Estou assistindo à reunião pública e estão falando dos valores. E o cálculo do sindicato está totalmente errado. Tem funcionário que trabalhou 3 meses e está pegando 12 mil de acerto. E é irmão do supervisor desse daí, viu? Do supervisor do quê? Da empresa? Do supervisor, que é o supervisor nosso, o senhor Fagundes. Meu Deus. Dá o microfone para ela, por favor. Tem um lá, ó. Olha lá. Senhora vereadora, se a senhora quiser, nós temos a cópia da planilha de todos os valores ali que tivemos acesso. E esse que está para receber entre 11 e 12 mil reais é simplesmente irmão do supervisor que era nosso, o senhor Claudecir Fagundes. Agora, a nossa indignação é por que ele trabalhou 3 meses na empresa e vai receber mais do que quem tinha, como eu, mais de 1 ano, estou recebendo menos que ele. Agora, de onde está saindo esse valor aí? E o sindicato tem conhecimento. Então, quer dizer, o que eles estão pagando para nós com esses valores aí? Está tudo errado. Ó,
Isso vai ser fácil de verificar, porque é o seguinte, a prefeitura reteve valores de 1 mês e meio. Então, salvo o melhor juízo, cada trabalhador irá receber por 1 mês e meio trabalhado. Certo? Então, no caso dessa pessoa que você está falando aí, para ele receber um valor como esse, o salário dele teria que ser, não é? 12 mil? Dá o quê? Está ganhando bem, hein? É? Então, esses dados, veja, para que a gente não transforme, assuntos que são de competência dessa divisão, que tem que ser correta e justa do sindicato, que vocês têm poder de discussão e fiscalização, com o que é aquilo que nós estamos cobrando, que é do poder público. Sobre o sindicato, nós não temos. Porém, essa tabela não é uma tabela que vai ficar escondida. Vai ficar clara para todo mundo. Certo? E aí, claro que vocês têm condições de, através do salário que cada um percebia, condições de fazer essa fiscalização. Se vocês precisarem de apoio, pode contar com a gente. Né? Não está no nosso escopo do poder de fiscalização, mas é uma outra faceta do problema. Por isso que o ideal é não ter problema com a empresa não pagando, porque depois vira essa bola de neve, que traz outra bola de neve, que traz outra bola de neve. Né? Acaba que o problema só se agiganta, nunca se resolve por inteiro. E isso porque nós estamos falando somente desse 1 mês e meio, né? Retido. A briga pelos salários, direito, as FTs e tudo mais que ficou para trás, vocês sabem que vai ser um caminho duro e árduo, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem é que vai vir para a cidade. Não deixar nenhum picareta chegar aqui na cidade e fazer trabalhador e trabalhadora de escravo de novo. Nós vamos manter, então, aí o processo de acompanhamento e vamos mantendo vocês ali no grupo informado e vamos buscar cópia desses processos, dessas manifestações, tudo que nós encaminhamos aqui, nós vamos fazer a partir de amanhã. Nós vamos mantendo vocês informados no grupo e, se for necessário, a gente chama outra reunião. Tá certo? Nada mais havendo nessa manhã, eu declaro encerrada a reunião às 11h34.